aí, gente. Infelizmente, casos como esse aí de Balsas não são casos isolados, não. Acontece em todo o país, acontece aqui em Imperatriz. São muitos casos de violação dos direitos da criança, também do adolescente. E por isso a gente convidou o Laedson Brito, ele que é coordenador do Conselho Tutelar da Área 1, que vai falar para a gente de casos como esse, também do balanço que eles têm feito das ações aí do último semestre. Laedson, infelizmente, é uma realidade muito triste, né? E aqui em Imperatriz, como é que está essa situação de crianças e adolescentes que são abusadas? Inclusive, muito provavelmente, em algum lugar dessa cidade esteja acontecendo uma violação de direitos. Tamanhos são os riscos que todos nós somos sujeitos. E podemos pontuar que, infelizmente, é dentro da casa que tem-se os maiores registros de violações de direitos, de denúncias. A família ainda ocupa o primeiro lugar no ranking de violadoras dos direitos da criança e do adolescente. Queremos agradecer demais o espaço aqui da televisão para a gente trazer a público, né, tornar público os dados que são coletados durante o semestre de 2021. E esses dados nos ajudam a tratar dessas pautas, né, de uma maneira aberta, pública, porque é de interesse de toda a sociedade. Lembramos aí que há princípios a serem protegidos por todos, que é o princípio da proteção integral, da absoluta prioridade. E o Conselho Tutelar, bem como todos os órgãos da rede, tem essa missão de garantir, de zelar por esses direitos, bem como toda a sociedade que, de fato, diante de alguma violação ou ameaça ou ainda constatação, deve procurar o Conselho Tutelar para registrar a denúncia. Sem dúvida, Laedson, é muito importante a função que vocês desenvolvem aí no Conselho Tutelar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, tem mais de 30 anos e vocês são pautados aí por esse estatuto que garante a proteção dessas crianças e também de adolescentes. E mesmo depois de 30 anos, é muito grande o número de casos. Eu estava conversando aqui com ele nos bastidores e eu fiquei impressionada com o número, o ano passado, ele vai passar para a gente, dos registros de casos aqui em Imperatriz de violação de vários níveis, né, Laedson? É isso mesmo. Falar do ECA, por exemplo, nos custa muito caro, porque quem conhece a história, o processo histórico do Brasil, sabe que até a década de 80, a criança ou adolescente não tinha os seus direitos reconhecidos, direitos fundamentais, à vida, à saúde, ou seja, eles eram colocados à margem da legislação, não se tinha uma política que contemplasse. A partir da Constituição Federal de 88, aí vem o ECA. Ontem completamos 10 anos do SINASA, que é um Sistema Nacional de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, então, por exemplo, que são avanços, né, no reconhecimento dos direitos humanos. E isso é muito importante, porque quando nós vamos olhar para a nossa realidade, para a nossa cidade, se não tivéssemos uma rede capacitada, preparada, equipada para atender a família desde o centro, a zona rural, né, os bairros mais distantes, com certeza ainda seria uma história se repetindo de sofrimento, de tortura, de violências sexuais, físicas, enfim, de negligências. Exatamente. Laedson, uma coisa também que a gente tem que comentar é sobre a questão das denúncias. Muita gente que pode estar nos assistindo nesse momento vive essa situação aí de violência, né? Às vezes o agressor, como você bem falou, está dentro da própria casa. São pais, às vezes são padrastos, avós, tios, um vizinho, né? Infelizmente. E muita gente não entende o que está acontecendo, principalmente crianças, né? A criança não sabe quando ela está envolvida naquela exploração sexual ali, naquela violação sexual. E aí, quando ela chega a uma idade que ela já tem mais maturidade, ela entende o que ela vivenciou e vem os traumas, né? Vem o medo do futuro e vem uma série de coisas. Mas em relação a denúncias, eu queria que você explicasse, porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade, conhece um caso em que a criança está tendo algum direito violado, vamos falar aqui principalmente da questão sexual. E tem medo de denunciar, mas há as denúncias anônimas. Como é que acontecem essas denúncias? Certo. Nós vamos perceber que quando acontece uma violação de direitos, há todo um contexto social, familiar ali por trás, né? A gente não pode simplesmente olhar o caso isolado, né, da sua história. E nós vamos ver que as famílias, infelizmente, às vezes pela falta de estrutura, né, falta de referência, de perspectivas, acaba que crescem num seio em que a criança ela fica muito vulnerável. Pela negligência, a gente sabe que a negligência aí a educação, a saúde, a proteção, ao cuidado mesmo do amar, que muitas vezes não é nem porque o pai ou a mãe é tão irresponsável, mas é porque tem que trabalhar, tem que estudar, uma vida difícil, e acaba que a criança fica sendo cuidada pela vida, por alguém que de fato não tem, né, que não dá o devido proteção. E infelizmente, como na matéria anterior, nós vamos ver que
as meninas, né, na maioria, que são vítimas de violência sexual, somente depois de um tempo é que elas se veem vítimas de violência sexual. E é por isso que é importante as campanhas, as ações sociais, né, falar dessa pauta, para que realmente a gente empodere as mulheres, as meninas, as pessoas vítimas de violências, para que elas consigam falar de maneira livre, né, destemida, mas visando, acima de tudo, a punição dessas pessoas que violam seus direitos, mas também para que essa rede seja acionada e esses impactos emocionais, psicológicos sejam amenizados. A gente sabe que realmente quem é vítima de violação de direitos, há situações que são irreparáveis, às vezes a memória, um adulto inseguro, e essa sociedade que nós temos hoje, ela exatamente é um reflexo dessas violações de direitos sofridos. Muito provavelmente nossos avós, né, todos ali analfabetos, né, com problemas de saúde que não foram cuidados, exatamente porque não se tinha esse olhar. E aí, a partir do ECA, o Conselho terá que essa porta para a rede de garantia de direitos é um grande aliado da sociedade e que precisa ser encarado de uma maneira muito parceira, muito amiga. É muito importante lembrar que o Conselho Tutelar não é um bicho-papão, que muitos pais muitas vezes utilizam, né, de um instrumento para amedrontar a criança, para dizer, eu vou chamar o Conselho Tutelar, vou entregar, sendo que, na verdade, esse tipo de fala só alimenta os mitos que se tem sobre o Conselho. O Conselho é, acima de tudo, o grande responsável para orientar os pais, para acompanhar a família, para fazer encaminhamentos para trabalhar os fortalecimentos de vínculos e exatamente para zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Exatamente. São muitas atribuições, muita gente desconhece, né, aí as ações que vocês realizam. Qual o balanço que você faz aí, vocês que sempre estão a cada 6 meses, né, divulgando balanços de ações feitas aqui em Imperatriz? Esse último balanço foi positivo? Nós olhamos por duas perspectivas. Uma de que se tem muita denúncia sendo feita, senão que a sociedade está se informando, está tendo acesso à comunicação, está participando, isso é muito bom e louvável. Continue assim, nós não queremos que reduza mesmo não, tem que denunciar mesmo. Só que também, por outro lado, é preocupante, porque significa uma sociedade que desconhece os direitos da criança, que não dá devida importância à primeira infância, à segunda infância, à vida, à produção integral. Então, assim, é um trabalho que todos os órgãos, a escola, as igrejas, os grupos, as ações sociais, as famílias, precisam estar caminhando em um mesmo objetivo, que é a proteção integral, a absoluta prioridade, tendo aí como núcleo, como centro da sociedade, as crianças, né, os adolescentes e seus direitos. Exatamente. E a gente ainda voltando a falar dessa questão das denúncias, né? Uma das coisas que eu acho muito importante a gente falar também é que quando a gente denuncia esse agressor, essa pessoa que violou algum direito da criança, do adolescente, isso de certa forma está até barrando ela a não cometer mais. Porque o que acontece? A pessoa não denuncia e aí acaba tendo reincidência, né? A pessoa vai praticar com outras crianças, com outros adolescentes. E aí gera toda aquela cadeia de sofrimento para muito mais gente, né? Eu pontuo essa fala, inclusive, de que esses dados que estão sendo, inclusive no Instagram do Conselho Tutelar, são dados de novas situações acompanhadas nesse semestre. Não estão inseridos aí os casos de reincidências. Há famílias acompanhadas por nós desde 2015, 2018, 2019, que eventualmente acontece nova denúncia. O Conselho precisa cumprir todo um fluxograma. Notificação, atendimento, perceber se algum órgão deixou de cumprir, isso é muito importante. O Conselho Tutelar também tem poder de representar, quer seja a família ou ainda esse órgão, né, que foi requisitado um serviço que deixou de cumprir. Muitas vezes, né, o próprio município, em suas ferramentas, se torna pequeno para a grande quantidade de denúncias que nós temos recebido todos os dias ao longo desse tempo. Então, assim, é preocupante e que nós nunca percamos o interesse em lutar, de fato, por essas políticas públicas, pela implementação, cobrar por isso, porque realmente hoje as crianças é quem vão cuidar de nós futuramente, né? Vocês, os profissionais da nossa sociedade. Então, que hoje nós contribuamos de uma maneira muito consciente, convicta, que realmente esse retorno vai ser muito bom para todos nós. Exatamente. Laedson, eu queria que você explicasse como é que funciona quando o Conselho Tutelar é acionado. Até para alguém que está em casa nos assistindo e esteja passando por alguma situação que quer a ajuda do Conselho Tutelar, acredito que vocês têm aí uma equipe extremamente preparada e capacitada. Como é? Vocês são acionados, vão até esses locais, como é que funciona essa vistoria, se é que eu posso chamar assim, a esses locais, casas, por exemplo? Há um fluxograma a ser cumprido, né? A parte do registro da denúncia,
há uma notificação dos responsáveis, nós precisamos entender, porque assim, toda denúncia abre a ampla defesa, o contraditório da parte denunciada. E a partir que nós escutamos essas pessoas que são os pais, né, os responsáveis, nós precisamos fazer uma coleta de documentos para confirmar, constatar, né, a questão da saúde, se está em dias, as vacinas, se a criança está matriculada numa escola, visando exatamente contemplar os direitos fundamentais dela. A partir disso, nós vamos, em colegiado, deliberar, analisar, estudar, perceber se é um caso que pode ser acompanhado pelo Conselho Tutelar ou é um caso que deve ser encaminhado imediatamente para outros órgãos, como, por exemplo, o CRAS, o CREAS, a Vara da Infância, o Ministério Público, enfim, entre outros, né? Então, assim, há um fluxograma. Quando se trata dos crimes, a violência sexual, a violência física, né, que requer também ali um exame de constituição carnal, de corpo de delito, que requer que a família leve para registrar o boletim de ocorrência, cumpra todo esse fluxograma, nós vamos perceber ainda um pouco de deficiência porque as famílias que estão em situação de pobreza extrema, né, e elas são pouco esclarecidas ou pela falta de transporte. Nós temos que nos desdobrar para acompanhar essa família, para dar o suporte, orientar, até que, de fato, né, todos os órgãos ali envolvidos cumpram as suas obrigações. Tá aí, eu já quero agradecer a presença aqui no Agora Imperatriz. Eu conversei com o Laedson Brito, ele que é coordenador do Conselho Tutelar da Área 1. Laedson, agradeço demais, que você volte outras vezes, tá bom? Muito obrigado. Tá aí, gente, o nosso programa tá chegando ao fim, a gente está encerrando, mas lembrando que amanhã a gente volta a partir de 1h da tarde com mais notícia, mais informação, prestação de serviço. Acesse os nossos canais aí, o nosso YouTube, para rever aí as reportagens e também os programas, e também siga-nos no Instagram. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã.